Tô aqui esperando vocês para falar sobre a saúde, que eu adoro, eu adoro. Eu adoro até porque faz parte do nosso dia a dia. Eu costumo falar assim, ó, biologia é uma alegria. Porque a biologia está relacionada ao quê? À vida. Saúde está relacionada à vida. Essa trilha está ligada à vida. A trilha que fala sobre crimes está ligada à vida. A questão ambiental está ligada à vida. Então não é só eu vou assistir para aprender, sei lá, para fazer uma avaliação, construir um projeto. É um projeto que é um projeto de vida, porque está relacionado ao meu bem-estar hoje e sempre, da minha família, dos meus amigos, da onde eu convivo. Então, assim, eu adoro. Então, essa unidade, ela fala sobre a história da saúde aqui, né, no Brasil e no mundo, e ela fala sobre as doenças, de uma forma geral, de doenças infecciosas. Nós vamos falar da vacina, do soro, nós vamos falar de doenças relacionadas à questão de desnutrição, nós vamos falar de doenças relacionadas a processos psicológicos, nós vamos falar sobre doenças que podem ser negligenciadas ou não, tá? Então, nós vamos falar sobre diversas circunstâncias. Então, essa questão da nossa unidade, da nossa trilha, está ligada à saúde e como contornar essas situações. Eu acho isso maravilhoso, porque não temos como fugir disso. Aí, esse tema 4, ele fala assim: a saúde é para todos. Então, faz você pensar. Quando você pensa a saúde é para todos, aí você fala, pô, é lógico que a saúde é para todos. Tem que ser para todos. Tanto que aqui no Brasil tem o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, ele quer saber se há uma discriminação quanto ao tipo da pele? Não. Ele quer saber que há uma discriminação com relação à idade? Não. Ele quer saber se há uma discriminação por uma diferenciação anatômica? Não, não tem. Por dificuldades financeiras, econômicas? Não. Então, a saúde, ela é para todos. Ela é para todos. Então, essa saúde, ela é universal. Ela tem que garantir a que todas as pessoas, todas, de uma forma geral, tenham acesso, sem serem discriminadas. Todas. Aí nós temos um outro problema. Qual é o problema? É o acesso. Então, nós estamos falando que a saúde é para todas. Sistema Único de Saúde no Brasil. Todos. Então, todos têm direito à saúde. Todos. Isso é fato. E aí, todos têm que ter o acesso. Esse acesso é que é diferenciado. Por quê? Olha só, existem avaliações. Então, vamos pensar. Eu estava conversando aqui, né? Então, até falei assim, isso parece até uma questão, uma aula de sociologia, digamos assim. Por que parece e envolve? Porque nós sabemos que a saúde é para todos. Existe isso, é lei. É lei. Então, existe. Mas me digam, todos têm acesso? Não. Por diversas circunstâncias. Então, vamos lá. Vocês sabem o que são minorias sociais? Então, tem a minoria social. Aí, abafa essa circunstância. Vamos pensar. Essa minoria social não pode não ter acesso à saúde. Isso é um fato. Temos que pensar, desenvolver e modificar, tentar modificar continuamente essa diferença. Bom, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é a mesma entre, por exemplo, indígenas e demais pessoas? Não. Rosária, só isso você está falando? Não.
A taxa de mortalidade dos indígenas, de crianças indígenas, é muito maior do que os demais. A saúde é para todos. Todos deveriam ter acesso. E daí, Rosália? E daí que é para a gente avaliar. Avaliar o quê? Será que a taxa de mortalidade de crianças infantil da região Nordeste é igual da região Sudeste ou Sul? Da região Norte, Nordeste, é igual da região Sudeste e Sul? Não, não é. Existem pesquisas comprovando isso, mas a saúde é para todos. Todos deveriam ter acesso. Isso é para você refletir, né? É para nós, como pessoas, tentarmos mudar isso efetivamente, de verdade. Aí ele pensa assim, olha só, qual diferença você imagina que existe entre a expectativa de vida entre negros e brancos no Brasil? Não estamos falando nem fora do Brasil. A expectativa de vida esperada é a mesma? A manutenção, a qualidade, tá? Qualidade nutritiva, qualidade da água, saúde, tudo isso. Emprego, é a mesma? Educação, é a mesma? Então, a expectativa de vida, será que é a mesma? Será que é a mesma? Vamos refletir. Existem dados na plataforma, se vocês entrarem nesse tema 4, acessarem lá, vocês vão conseguir assistir pequenos vídeos, né, que falam sobre isso, que falam dessa diferenciação, falam de diversas tribos indígenas que sofreram e sofrem questões impactantes que para nós não é impactante. E assim, você fala assim, vamos supor, gripe e influenza. A gripe e influenza para nós. Mas se você for para uma aldeia, para uma parte bem interior, você leva, né, patógenos, agentes infectantes para essas regiões. E a gente, quando leva, a gente causa um desequilíbrio muito grande. Então, como é possível, então, superar as desigualdades? Como? Relacionadas à saúde, entre raças, entre cores, né, etnias, entre gêneros. Como é possível, já que a saúde é para todos? A saúde é para todos. Como? O que pode ser feito para superar isso? Então, nós temos uma etnia aqui, que é o povo Yanomami. Esse povo Yanomami, eu visitei uma aldeia, eu visitei 2 aldeias, eu fiz uma pequena viagem agora, em julho. Eu precisava descansar, né? Descansar, entrar em contato, assim, coisas light, boas, diferenciadas, coisas que eu amo, digamos assim. Então, assim, eu fui em 3 aldeias indígenas diferenciadas. Olha, foi lindo demais. Uma foi Yanomami. As outras foram Tapaxós. E aí, esse povo, essa etnia indígena, né, digamos assim, né, eles ainda hoje, 2023, ainda hoje, eles consideram que as doenças infecciosas se propagam na forma de fumaça. Então, a fumaça para eles é uma questão muito séria, muito séria. Então, assim, é óbvio que a aldeia que eu fui, eles não vêm perto da gente, a gente pode entrar com guia, né? E só anda assim num contorno. Aí tem uma oca aqui de exposição que narra, feito um museu, como eles fazem quando tem alguém doente, quando alguém morre, lá deles, né? Assim, mas eles não falam conosco,
alguns estão longe, lá você nem vê um grupo, só vê de longe. Agora, a outra que eu fui, não, eles dançam, conversam, tiram foto, vendem, vendem, como é que se diz? Vendem, digamos assim, adereços deles que eles fazem, né? Tipo assim, bijuterias, pulseiras, cocares, né? Lindos, maravilhosos, cada um com a sua explicação, a sua cor possível. Tudo tem explicação da cor, da propagação, da questão ambiental. É sempre voltado a alguma coisa assim. E tem até vendendo assim alguns remédios, né? Algumas ervas não, já processadas em líquido, em alguma coisa assim, feita por eles. Para algumas coisas, vermes, coisas assim mais simples, não uma coisa intensa, né? Mas existe. E aí, essa daí, ainda hoje, ele acredita nisso, na questão que se propaga na forma de fumaça. Rosária, qual digamos assim, quais são as providências, né? O que a gente pode fazer para contornar, para que eles tenham acesso, para que eles tenham, primeiro, respeitar os limites, isso aí é uma questão. Respeitar o ambiente, porque eles vivem do consumo ali do ambiente, da questão ali da natureza. Segundo, tentar explicar a eles a importância de se tomar vacina, porque nem sempre isso é aceitável. Então, assim, é uma questão difícil, não estou falando que é fácil. Além da questão de desenvolvimento, além da questão do crescimento da agropecuária, da mineração, além da questão, eu estou falando de várias, né? Da questão do educacional, financeiro, econômico. Então, nós temos ali toda uma dificuldade, né? Mas a gente precisa caminhar, precisa. Então, nós temos aqui, digamos assim, uma deficiência em porcentagem aqui, em crianças brasileiras, menores de 5 anos, que é infância, né, digamos assim. Então, quando você fala assim, morte de crianças, está dentro dessa de menores de 5 anos, de idade segundo raça, cor, no sistema de vigilância alimentar e nutricional. Nós temos aí uma pesquisa feita em 2021. Foi uma pesquisa feita e baseada até uma etapa levantada real de 2017. Por quê? Porque 2019 começou a confusão no meio de 2019. 2021 paramos, né? 2020 paramos. 2021 ainda meio que, né, razoável. 2022 voltando aos poucos e terminando agora em 2023, em maio de 2023. Então, assim, isso tudo deu uma diferenciação em relação a isso. Então, olha só as questões aqui. Nós estamos falando de crianças brasileiras. Estamos falando no Brasil. Olha só, na região centro-oeste, nós temos ali olha a discrepância das crianças indígenas na questão da vigilância alimentar e nutricional, ou seja, a questão da desnutrição, que pode acarretar doenças desenvolvidas a partir dali, né? Inclusive, a queda na questão imunitária, né? Não só crescimento, desenvolvimento, reprodução, defesa orgânica. Então, nós temos tudo isso relacionado. Distúrbios hormonais, tudo relacionado. Deem uma olhada. Essa fonte não é feita por mim. Está na plataforma. Vocês entrem na plataforma e deem uma lida sobre isso. Reparem que os indígenas, eles são sempre os mais afetados aqui no Brasil, tá? Nós temos aqui no Brasil
olha a região ali, sudeste. Na região sudeste, vocês vão ver que 24,43% das crianças sofrem de processos relacionados à desnutrição, à má alimentação. Então, é muito intensa. Então, no Brasil, nós temos 31,45% das crianças até 5 anos relacionadas ao processo desse desgaste nutricional. E aí, vocês vão ver indígenas, né? Nós estamos falando disso, na severidade do somatório total. E daí? E daí que há uma desigualdade racial e uma desigualdade na saúde intensa, mas a saúde e bem-estar, ela é universal. Então, todos deveriam ter acesso. Então, não deveria ter diferença entre uma população de negros e uma população de brancos. Não deveria ter diferenças entre uma população de negros, de brancos e de indígenas. Não deveria existir essa questão diferencial. Esses indicadores de vigilância da saúde fala que a questão epidêmica atinge muito maior, digamos assim, a população negra ou, digamos, parda, digamos assim, né, que são os mulatos, digamos assim, do que os brancos propriamente dito. Mas dentro deles, os indígenas ainda são os piores, o que tem menor acesso. Então, isso é muito desigual, é muito ruim, muito ruim. E nós precisamos dar uma melhorada com relação a isso. Então, a distribuição do percentual de casos, por exemplo, de sífilis em gestantes, são várias doenças. Infecto, né? A sífilis é uma doença causada por uma bactéria e está ligada ao quê? A uma relação sexual sem o uso do preservativo. Mas existe a sífilis chamada congênita. O que é uma sífilis congênita? É uma sífilis que passa através da placenta. Então, se a gestante tem sífilis, a criança pode ou não nascer contaminada ou com sequelas, ou pode ser levada ao óbito, ao aborto natural. Então, essa doença é uma doença severa. Então, ali, eles puseram aí para vocês só um trabalho feito, né, pelo Ministério, né, de Público, obviamente, relacionado à saúde. Nós temos ali, no Brasil, entre 2005 e 2013. É um gráfico feito por eles. Então, vocês reparem, para vocês terem ideia da questão da contaminação da gestante. Então, nós temos ali uma falta também de educação, não é só de saúde, uma educação sexual. Por quê? Falta informações. As informações precisam estar presentes no sistema de educação, né? As crianças deveriam ter acesso às escolas, né? A postos que seriam explicados, né? Na questão, obviamente, da faixa etária para o desenvolvimento, para que ela aprendesse a se cuidar, para que as mulheres aprendessem a se cuidar, para que os homens respeitassem e aprendessem a se cuidar. Esse processo é um processo contínuo. E daí? E daí que nós temos aí em azul, digamos assim, a questão de pessoas brancas. Então, vocês reparem que nós temos assim a taxa de sífilis nas pessoas brancas de 2004, digamos assim, até 2013, diminuiu. Por que diminui, Rosário? Porque tem acesso à informação, porque não tem vacina. Sífilis não tem vacina. Tem que ter informação, porque você tem que trabalhar prevenção. Então, ele vai se cuidar.
Mas, em compensação, nas pessoas que nós chamamos de pardas, né? Reparem que são os mulatos, fez o quê? Aumentou. Reparem, aumentou. Em vez de diminuir, aumentou. E os indígenas que estão lá na pontinha, nesse azul, né, nesse azul que nós chamamos de Tiffany, né, lá em cima, azul Tiffany, lá em cima, são indígenas. Vocês reparem que em 2004 estava lá pequeno, pô, 2003 aumentou. Isso está ligado ao quê? Está ligado à violência, casos de violência sexual, né? Está ligado na introdução, na invasão, né? No meio deles, de levar a doença para eles. Então, olha assim, falta de informações. Então, vocês reparem que nós temos um problema na saúde que nós precisamos contornar a partir dali. E aí, nós vamos ver que, vamos supor, na população negra, ela se manteve mais ou menos uma diferença constante. O que quer dizer isso, Rosária? Quer dizer que fluiu mais ou menos constante. E na amarela deu uma diminuída pequena também. Então, assim, quais foram os mais evidentes? Na questão da raça branca, digamos, falando assim, que diminuiu. Nos, né, digamos assim, nos pardos, que aumentou severamente, e nos indígenas. Então, nós precisamos trabalhar essas desigualdades, já que nós estamos falando de saúde, e a saúde é para todos. Todos deveriam ter acesso à saúde. Então, nós temos um sistema único de saúde. Então, a saúde é uma questão universal. As informações são universais. E a saúde das mulheres? Vamos falar aqui das mulheres, né, da questão racial também. Então, vamos falar aqui da questão, de uma forma geral, vamos falar das mulheres negras, né, das indígenas, de uma questão, olha só, a proporção de nascimentos vivos, com vida. Olha só, com 6 ou mais consultas de pré-natal. Então, eu tenho aí um acompanhamento pré-natal, uma gestante que se cuida. Olha só, isso é um desafio. Maternidade é um desafio. Maternidade é uma questão que, tirando a questão da violência sexual, que aí foge ao controle, né, da questão de ir, ela deveria, é uma questão de educação sexual. A maternidade, ela precisa ser evitada, a não ser que seja uma opção, seja uma escolha. Então, existe uma, entre aspas, né, assim, um ditado que é assim: não sabe brincar, não desce pro play, né? Não existe uma brincadeira assim. Então, assim, uma vida sexual saudável é aquela que você faz com consciência. E consciência do bem-estar, que é prazeroso para você, que é bem, consciência da sua questão emocional, econômica, social e tudo. Se você não pode, não quer ou não deve ter filhos naquele momento, você deve evitá-los. Mas nem sempre esse acesso, né, essa informação chega a todos. Então, eu estou falando aqui, mas de uma forma geral. E aí, se não chega, a pessoa não é instruída, ela não pensa, ela só segue o fluxo. Isso sem eu falar da violência sexual, sem entrar nesse detalhe. Então, vocês reparem que pessoas que, digamos, ficaram grávidas, mas negligenciaram ou não tiveram acesso, por diversos fatores, o pré-natal. Então, vocês reparem que a proporção de nascidos com vida, né,
que fizeram uma consulta de 6 consultas ou um acompanhamento maior pré-natal, vamos lá, no Brasil, mulheres brancas, 85, digamos assim, por cento dessas mulheres. As negras, 71. Amarela, sobe, 80. Parda, 71. E indígena, 39. Então, para vocês verem que há uma discrepância ainda conforme a etnia, né? Conforme aí a raça. Nós temos um problema sério relacionado a isso. E daí, Rosária? E daí que nós precisamos alcançar a equidade em saúde. Nós precisamos. Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela pede que essa saúde chegue a todos. Ela pede, mas nós já vimos aqui, se você entrar lá na plataforma, você vai ver que tem muito mais mapas, muito mais explicações, evidências, olha só, sobre isso. Então, eu estou falando. Então, precisamos, porque a saúde, já vimos que ela não envolve só o físico. Ela envolve o social, o psicológico, o emocional. Então, uma pessoa sem emprego, ela fica com um desequilíbrio. Desequilíbrio para se cuidar, um desequilíbrio para pagar contas, um estresse, não tem dinheiro para comprar remédio, uma porção de coisa. Várias coisas. Embora o SUS, ele distribua alguns remédios. Eu não estou falando que todos. Eu não estou falando, olha só, o SUS é viva o SUS. Porque são poucos países que têm uma questão dessa. E nós temos. Agora, precisa melhorar? Precisa. Precisa qualificar funcionários? Precisa. Precisa de ampliar equipamentos? Precisa, embora nós tenhamos aqui vários hospitais, vários enfermeiros, médicos, técnicos de qualidade e aperfeiçoados, de ponta. E equipamento também. A manutenção a gente sabe que é difícil. Então, assim, a gente caminha numa questão, né, de cada vez. Nós precisamos gerar trabalhos, nós precisamos dar vida dignas aos idosos, nós precisamos ter uma infraestrutura política, social, cultural, econômica abrangente. Então, nós precisamos da questão da renda, né, da proteção social, precisamos de sistema de saúde melhorados, precisamos de melhoria de moradia, melhoria do tratamento da água, melhoria do tratamento do esgoto, uma educação social, uma educação ambiental, uma educação alimentar, uma educação sexual na escola, questões desenvolvidas. Nós precisamos ter um amarro, né, uma questão amarrada da saúde, da educação de uma forma geral, entre governos federais, estaduais, municipais. Então, nós precisamos ter uma abrangência. Para quê? Para que possamos ter uma qualidade na saúde. Então, esse nosso tema é um tema para reflexão. Reflexão pessoal do que a gente reclama da vida. Reflexão para engajamento. Você pode ser uma pessoa engajada numa área dessa. Isso pode servir para você escolher uma profissão, né? Isso pode servir para você ter um tempinho da sua vida para um trabalho comunitário. Isso pode servir para você ser, digamos assim, um lutador para si e para o meio social. Então, esse tema, ele está maravilhoso. Não deixem de olhar na plataforma, tá? Que tem várias, digamos assim, explicações detalhadas
falando sobre diversas doenças em diversos focos, em diversas áreas aqui no Brasil. Um beijo para vocês e até a próxima.